meus caros colegas, minhas caras colegas, boa noite. Eu aproveito esta oportunidade para mais uma vez chamar a atenção de vocês sobre cada momento histórico e desta feita. Quero falar com vocês um pouquinho sobre a Revolução Francesa. Revolução Francesa é este movimento que iniciou ainda no século XVIII, mais precisamente em seu final. O que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi um movimento revolucionário que ocorreu na França em fins do século XVIII, e este movimento, este movimento revolucionário uniu os burgueses aos artesãos e aos camponeses, e o lema dessa revolução, o seu lema era Liberté, Égalité e Fraternité, ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade. Como que estava a França? Qual era o contexto francês nessa época? A burguesia francesa, ela queria, a exemplo dos empresários ingleses, também terem a oportunidade de participar do governo para orientá-lo em seu próprio benefício. É válido dizer que a França era constituída por classes sociais distintas: primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O primeiro estado, que era composto pelos membros do clero, os membros do alto escalão da Igreja Católica. O segundo estado era composto pelos nobres, e o terceiro estado era composto pelos burgueses e também pelos camponeses e artesãos. Entretanto, como os integrantes do segundo estado representavam 2% de toda a população francesa, o primeiro estado e o segundo estado, 2% da população francesa, enquanto que os integrantes do terceiro estado era a maioria, só que esses não tinham nenhum poder de decisão, não tinha nenhum poder de decisão, e a grande massa francesa, 98%, claro que destes 98%, tinha os burgueses, tinha os camponeses, tinha os artesãos, tinha também os sans-culottes, só que estes eram obrigados a trabalharem para sustentar não somente o monarca, mas também tinham que trabalhar para sustentar tanto os integrantes do primeiro estado, a saber, o clero, quanto os integrantes do segundo estado, a saber, os nobres. É válido ressaltar que os nobres e também os membros do clero, os integrantes do primeiro estado e do segundo estado, não somente estavam desobrigados de pagarem impostos, como também recebiam uma espécie de pensão por parte do monarca. Quem tinha que pagar os impostos? Os burgueses. Quem tinha que pagar os impostos? Os camponeses, os artesãos. E aí eu disse no início que a burguesia, ela queria seguir o mesmo modelo do que aconteceu lá na Inglaterra quando estourou a Revolução Burguesa. A burguesia francesa queria também participar das decisões do governo, queriam participar do governo para poder orientá-lo em seu próprio benefício. Afinal, essa classe social pagava impostos à coroa, ou seja, os burgueses pagavam impostos à coroa,
Os camponeses pagavam impostos à coroa, enquanto os nobres e o clero não apenas estavam desobrigados, não tinha nenhum dever de pagar impostos, né? Estavam desobrigados desse compromisso, como eram eles os maiores beneficiários do dinheiro público. Ou seja, os burgueses, os camponeses, os artesãos tinham que trabalhar para sustentar a nobreza, tinham que trabalhar para sustentar aos integrantes do clero. E como eu havia dito no início, o primeiro e o segundo estado, 2% da população, enquanto que os demais eram 98%. Nessa época, a França, por mais que já havia se industrializado, mas a França, em relação à sua principal inimiga à época, a saber, a Inglaterra, a França estava atrasada. Atrasada porque o rei Luís XVI, segundo alguns historiadores, era um rei incompetente, não era um bom administrador. E a França sempre estava envolvida em conflitos, em guerras, e quase sempre essas guerras elas eram mal sucedidas, fazendo com que o Estado francês entrasse em crise, entrasse em decadência. O rei da França, claro, lembrando que o primeiro estado, o segundo estado, desobrigados de pagar impostos, ainda eram os principais beneficiários do dinheiro público. E ainda o rei da França, neste contexto, era o rei Luís XVI. Gastava grandes somas de dinheiro na manutenção de uma corte luxuosa e no financiamento de guerras, como eu disse, quase sempre guerras mal sucedidas. A França acabava de voltar de uma derrota. A França acabava de voltar de uma guerra mal sucedida, a chamada Guerra dos 7 Anos, envolvendo França e Inglaterra. E é claro que essa Guerra dos 7 Anos foi fundamental e acabou que a França não foi beneficiada. Quem foi beneficiado quem foram os beneficiados com esta guerra? As 13 colônias americanas, a saber, hoje os